te louvar, Senhor, por esse privilégio, por essa bênção de ter o pastor Giovanni conosco, sua esposa Ildes, ó Deus, muito obrigado pelo tanto que ele nos abençoou, que ele ministrou as nossas vidas. Pai, as experiências do pastor Giovanni são experiências de uma igreja que é a maior igreja do Brasil. E essa é a bênção que o Senhor tem nos dado, de sermos ministrados por alguém que tem uma experiência tremenda, tremenda, tremenda. E nós queremos abrir nossos corações nessa noite, para receber a palavra que da Tua parte vem aos nossos corações. E nós não queremos, Pai, que essa palavra fique apenas no intelecto, na teoria. Nós queremos nos esforçar para viver na prática essa palavra que nós vamos receber nessa noite. Por isso, pastor Giovanni, nós te abençoamos nessa noite, em nome de Jesus, declarando que o Senhor da igreja, vai usar a sua vida poderosamente para nos abençoar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, apóstolo Ari Caetano. Boa noite a todos. A paz que excede todo entendimento seja com todos os santos, quantos dizem amém. Queridos, é uma satisfação enorme estar aqui com os irmãos, desde a quinta-feira. Realmente eu lamento tanto você que não pôde, porque com todo carinho eu falo isso, tem gente que pode, é que falta fome, falta apetite, não é? Pode sim. A questão é que às vezes falta essa decisão de ter fome do Evangelho. Para nós é uma satisfação muito grande. Eu estou aqui, como já falou o apóstolo Ari Caetano, com a pastora Ildes, minha amada esposa, companheira, amiga. Eu quero inclusive pedir para ela ficar em pé. Fique em pé, meu amor, para as pessoas lhe conhecerem. Essa é a pastora Ildes. Vou dar um aplauso para Jesus pela vida dela. Eu sou fã dessa irmã, dessa pastora, fã, porque é uma mulher muito, muito, muito íntegra, honesta, uma mulher virtuosa. Eu realmente fui abençoado por Deus. A misericórdia de Deus me alcançou. O Senhor me dar esta mulher por esposa. Fico realmente muito grato a Deus. Temos 3 filhos. A Giovana Jade, de 18 anos, está no 2º ano de psicologia. Uma menina de Deus, uma pastora já, uma pedra preciosa. Temos o João Vitor, de 17 anos, já está no 1º ano de faculdade. É um menino também precioso. Vai ter que herdar o manto, não tem como. Já falei para ele, filho, não tem como, vai cair sobre você, você vai ter que pregar as nações. Temos a Vitória, a nossa caçula de 13 anos. É o nosso bebê. E eu louvo a Deus pela minha família, porque eu sempre digo que eu estou com a bênção do meu Criador, aqui, nesse lugar, do meu Salvador, do meu Redentor, com a bênção da meu Criador, meu Salvador e meu Consolador, que é o Espírito Santo. A bênção da minha liderança na pessoa do pastor Geraldo e da pastora Terezinha, são meus líderes, meus pais espirituais, nossos pais espirituais. Também estamos aqui principalmente com a bênção da minha família, Eu falo para os irmãos, eu seria muito sincero com o apóstolo Ari Caetano, com a apóstola Denise, muito sincero, quando eles me fizeram o convite. Se a minha família não fosse exemplo, modelo, nós estamos chegando lá, mas se não fosse pelo menos o básico da fé cristã, eu seria sincero com ele em dizer, apóstolo, muito obrigado pelo convite, mas eu não tenho condições, porque eu não cuidei da minha casa, eu não cuidei dos meus. E diz as Escrituras, quem não cuida dos seus é pior do que um descrente e tem negado a fé. Você vê como é sério. Então, queridos, eu estou aqui com a bênção dos meus filhos, da minha amada esposa, com a bênção da minha família.
E o assunto, para fechar essa semana de seminário, o Espírito Santo disse: conclua esse tempo falando de família. Amém, gente? Família é a base de tudo. O tema desse sermão é: minha família não será um fracasso. Ela foi projetada para ser um sucesso. Olhe para alguém que está perto de você, uma pessoa muito ungida, diga para ela assim: minha família não será um fracasso. Ela foi projetada para ser um sucesso. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço a sua ajuda, meu Deus, nessa noite, reconhecendo a minha completa e absoluta dependência. Eu peço ajuda, sou o seu pregador, Senhor. Espírito Santo, tome o controle absoluto desse lugar. Fique à vontade no nosso meio e use a minha vida por misericórdia para edificar a vida daqueles que o Senhor ama nesse lugar. No nome de Jesus, eu creio, meu Deus, que esta noite será um divisor de águas na nossa vida. Em nome de Jesus, os que creem digam amém. Os fiéis em Cristo aqui digam graças a Deus. Abra comigo sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Versículo 22. 1 Samuel 2, 22. Quantos encontraram aí? Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Capítulo 4, versículo 17. Só virar a folhinha aí. 4:17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, e próximo parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso.
Mas chamou ao menino Icabô, dizendo: foi-se a glória, foi-se a glória, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro, de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomado a arca de Deus. Não sei se digo amém ou misericórdia. Queridos, eu quero, antes de entrar propriamente no sermão, fazer algumas perguntas para você. E você não precisa me responder. Você pode responder para Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos, nesta noite. Família é a prioridade no coração de Deus. Não adianta nós sermos um sucesso fora, ganhando multidões, mas ser um fracasso dentro. Não adianta. Família é o ponto de partida para todos os demais relacionamentos. Família é a oficina modeladora do caráter. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o que se aprende na vivência do lar é o que se leva para toda a vida. Família é a ordem da criação. Nenhum sucesso, já dizia o pastor José Gonçalves, justifica o fracasso de uma família. Vai pensando nisso. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sendo que família é muito importante para Deus, Deus lhe pergunta nessa noite: que lugar a sua família ocupa na sua lista de prioridade? Que lugar ela ocupa? Tem gente que diz: não, família para mim é tudo, pastor. Teoricamente, porque na prática se deve muito. Queridos, qual é o investimento que você tem feito na sua edificação? Qual é o investimento? E eu quero fazer a última pergunta dentro dessa introdução. Que nota você daria para a sua família hoje? Que nota você daria para a sua família hoje? 10, 8, 6, 5? Qual é a nota? Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, preste atenção. Há sinais de desintegração familiar por todos os lados. Hoje o índice de divórcio tem aumentado consideravelmente. A infidelidade conjugal está se tornando uma epidemia. Epidemia. E eu digo, irmãos, uma epidemia perigosa. Hoje ser fiel é anormal. E a igreja do Senhor nada contra essa maré. Hoje o perfil das famílias é o pai cada vez mais ocupado e os filhos cada vez mais distantes. Esse é o perfil. A pornografia escraviza 30%, irmãos, da população. E dessas 30%, mais da metade são homens casados. Homens que têm uma esposa, homens que têm filhos. A família está sendo marginalizada. Aquilo que era certo já não é certo mais. Valores da família estão sendo deixados de lado, porque outros valores vêm sendo substituídos e são colocados na mídia como referência. Eu quero dizer uma coisa, não se ofenda. Falo como ministro, como profeta de Deus. É inadmissível que um cristão
Eu falo com muito carinho e amor, você que está debaixo do som da minha voz aqui, por amar você. Se você não nasceu de novo, pastor, não sou da igreja, não sou crente, não me arrependi dos pecados, estou vivendo dissolutamente, tenho nada a ver com isso, eu estou visitando aqui a igreja. Então, querido, fique à vontade. Essa palavra inicialmente não é endereçada a você. No entanto, todos aqueles que estão na casa de Deus, estão servindo na casa de Deus, essa palavra é para você. Como ministro de Deus, eu lhe digo, é inadmissível, não é possível mais nos dias de hoje, que um cristão que ceia na casa de Deus, que está na comunhão dos santos, é inadmissível hoje que essa pessoa ligue a televisão para ver novelas. É inadmissível. É inadmissível, meu irmão, escute isso, que um cristão que levanta as mãos para adorar o Senhor, pega essas mesmas mãos, um controle, e vai ver Big Brother, ou qualquer reality show endemoniado, que é colocado na mídia. É inadmissível. Com todo o carinho e amor eu falo isso, só se você estiver muito longe de Deus. Muito longe. Sabe por que eu falo isso, queridos? Os irmãos do som, se puder, só tirar o agudo, aqui está muito forte, eu agradeço com muito carinho. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Aqui do retorno. Sabe por que eu falo isso? Porque a televisão está discipulando as famílias. Discipulando. Como brigar? Como deixar os filhos à solta? Como tolerar o pecado dentro da própria casa? A Rede Globo de televisão lança um programa chamado Malhação, que ao meu entender não era para ser malhação, era para ser malhacão. Era para abrir escancaradamente a cara e dizer, isso aqui é do cão, não é de Deus. Para levar os pais a aceitarem passivamente a garota, trazer o garoto para dentro de casa e entrar no quarto, se fechar dentro da casa para ter relações sexuais. Irmãos, isso não é mundo não, isso é crente. Eu falei de manhã e vou repetir agora, escute isso. Pastorzinho de 1,60 m. Hoje eu fiz a minha medida, irmãos, para ver quanto é que era a minha altura. 1,60 m, né, amor? 61. Veio lá do norte, mas veio como profeta de Deus, para dizer o seguinte, escute isso. A Bíblia diz sobre a parábola das 10 virgens. 5 virgens sobe, 5 virgens não vai subir. E os que não vão subir são aqueles que nunca levaram Deus a sério. Anos da igreja, mas convivem amigavelmente com o pecado. Toleram o pecado dentro das suas casas. É como se ele dissesse, Senhor Satanás, eu vou abrir a porta da minha casa para o Senhor trazer todos esses caminhões de lixo e despejar aqui dentro da minha sala. Chegue mais um pouquinho adiante e entre no quarto. Despeje aqui dentro, Senhor Satanás. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. É isso que acontece com muitos lares, que vão tolerando o pecado dentro da sua vida, dentro da sua família. Por isso que os valores de Deus estão deixados de lado, porque outros valores estão adentrando a casa dos cristãos. Por isso que nós não toleramos, não admitimos, irmãos, em amor. Eu falo por te amar, eu quero o teu bem. Não aceite, não ligue, não concorde com essa lama da mídia televisiva hoje que quer entrar dentro da tua casa. Quantos me entendem aqui, queridos?
A família de Eli, que nós acabamos de ler, tinha tudo para ser um sucesso, mas foi um fracasso. Tinha tudo para ser bênção, mas desintegrou-se. Eli era um homem famoso, fora dos portões do seu lar. A exemplo de Naamã, que ostentava a medalha, era herói de guerra, fora, porque quando chegava em casa era um homem leproso. Colocava a capa, tirava a capa, melhor dizendo, e tinha lepra. Tem gente assim, que é um sucesso fora, mas um fracasso dentro. Eu falei isso aqui, irmãos, vou repetir. Eu estava em um lugar do Brasil ministrando, e havia um pastor sentado bem na frente. Quando veio a ministração, ele chorava copiosamente. As lágrimas eram excessivas. E eu cheguei com ele e falei: meu amado, o que está acontecendo? Eu vejo que o senhor se derrama. Ele falou: é verdade, pastor. Pastor, a igreja que eu sou pastor é um pastor mais ou menos de 12 igrejas. Todas elas, ele disse, pastor, todas bombando, crescendo. Por que o senhor chora? Ele falou: porque os meus 2 filhos estão desviados. É para chorar mesmo. Eli, que nós acabamos de ler, cuidava de todo mundo. Era juiz de Israel, cuidava da nação, cuidava dos filhos dos outros. Aconselhava, era sacerdote, ministrava, mas esqueceu-se da sua casa. Vamos conhecer um pouco, irmão, da vida desse homem, chamado Eli. Quem era Eli? Primeiro, era juiz e sacerdote. Eli havia julgado Israel por 40 anos. Tinha uma posição respeitada, que exigia muito do seu tempo. Julgou Israel por 40 anos, ele era ocupado com as coisas de Deus. Ele representava Deus, instruía o povo, intercedia o povo. Eli era a boca de Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui acerca de Eli. Irmãos, se alguma semelhança de Eli com você, foi aquilo que eu falei de manhã. Bata no peito e diga: Senhor, me ajude a ser melhor. Outra coisa que eu aprendo com Eli. Eli era um homem crente. Ele era um homem de fé. Quando a Ana, chorando, quando ela clamou, sabe quem liberou a bênção? Eli. Eli que disse: vai, a sua bênção vai chegar. Outra coisa que eu aprendo, Eli conhecia a voz de Deus. Ele tinha experiência. Outra coisa que eu aprendo aqui com Eli. Eli tinha estabilidade no trabalho. Eli tinha sucesso profissional. Eli exercia dupla função. Ele era juiz e sacerdote. E ficou, sabe quanto tempo no poder? 40 anos. Um sucesso. Ninguém fica tanto tempo assim numa empresa. Você conhece alguém que ficou 40 anos no mesmo lugar? Só se for um grande sucesso. Era o caso de Eli. 40 anos julgando Israel. Um sucesso. Ministrou em Siló 40 anos. Ele não era um homem constante, era um homem estável no trabalho. Eli era um líder do seu povo. Vamos ver agora, irmãos, quem eram os filhos de Eli. Primeiro,
Os filhos de Eli eram sacerdotes. O sacerdócio era passado de pai para filho. Era gente que conduzia o povo, que intercedia pelo povo. Era gente que falava, que abençoava, que prestava sacrifícios a Deus. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Os filhos de Eli tinham tudo para ser bênção. Tinham um pai crente, eles moravam na igreja, tinham um pai que tinha experiência com Deus, nasceram em uma família sacerdotal, cresceram em um ambiente sagrado, mas cometeram erros graves que levaram à morte, não somente deles, mas à morte de toda a família. Quem eram os filhos de Eli? Primeiro, eles eram profanos. Quando eu vejo esse texto, eu vejo que eles eram incrédulos, rebeldes, blasfemos, profanos. A Bíblia chama ele de filho de Belial. Eram sacerdotes profissionais, mas não se importavam com Deus, conviviam com o sagrado, conviviam na casa de Deus, mas não tinham respeito com a lei de Deus, nem com o povo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, preste bem atenção. Eles cresceram na casa de Deus, mas não cresceram em Deus. Querido papai e mamãe que aqui está, preste atenção nisso. Quanto dos nossos filhos que crescem na igreja, mas não crescem em Deus. Eu falo com muito amor e carinho por te amar. Depois do diabo, sabe de quem é a culpa? Do pai. Quanto dos nossos filhos que crescem na igreja, mas não crescem em Deus. Assim como Jacó, neto de crente, filho de crente, mas só foi ter um encontro verdadeiro com Deus lá no Val de Jaboque. A Bíblia diz que eles eram, porém, os filhos de Eli como filhos de Belial. Eles não conheciam ao Senhor. Irmão, para pensar nisso. Como eu vivo na igreja e não conheço Deus? O problema não está na igreja, irmãos. O problema está em casa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, preste atenção. Uma criança só verá Deus como pai se vê o seu Deus no seu pai. Os nossos filhos conhecem tudo de PlayStation, tudo de desenho animado, tudo de tabela do campeonato carioca, para não dizer brasileiro. Os nossos filhos conhecem tudo, menos Deus. Porque, irmãos, para pensar. De quem é a responsabilidade de criar os filhos? Quantos pais nós temos aqui? Seja humilde para dizer assim: é minha responsabilidade. É vergonhoso, mas filhos que não conhecem a Bíblia, não sabem quantos livros tem na Bíblia, não sabem em quantas alianças se divide a Bíblia. Não conhecem os evangelhos. Eles conhecem tudo, irmãos, do mundo, mas de Deus, às vezes nada. Esse era o caso dos filhos de Eli. Eles foram criados na igreja, eles cresceram na igreja, mas não cresceram em Deus. Sabe por quê? Porque o pai não ensinou. Já viu aquele pai que diz assim: bora menino, se arruma para a igreja, bora para a igreja, todo mundo para a igreja, como se fosse responsabilidade da igreja. Quantos me entendem nessa noite, irmãos?
Aqui comigo, se não é cristão, se não é da igreja, eu entendo você, meu irmão, com todo carinho, mas você que já está há tempos na igreja, a exemplo de Eli, 40 anos. Irmãos, escute isso. É nossa responsabilidade. Eu disse essa semana, filhos, nós vamos ler o Novo Testamento em 40 dias. Juntos. Vamos ler juntos. Quantas famílias cujas casas não têm culto doméstico? Não tem, irmão. Os pais deixam isso como se fosse responsabilidade da igreja. Vamos para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Não, meu irmão, é sua, é minha responsabilidade. Vou repetir isso aqui. Uma criança só verá Deus como pai, se vê o seu Deus no seu pai. Eu estava conversando com um jovem, há um tempo atrás, um dos jovens que eu tanto admiro na igreja. Ele disse assim para mim: pastor, eu admiro muito o meu pai. Eu falei: então é dois, porque eu também admiro muito o seu pai. Mas por que você admira muito o seu pai? Me diga. Sabe o que ele disse? Porque o meu pai é um homem de oração. Eu acordo nas madrugadas, pastor, para ir ao banheiro. Quantas vezes eu já tropecei no meu pai? Porque eu vou para o banheiro, tropeço nele, ele está de joelho, orando por nós. O meu pai é um homem de Deus. Irmão, qual é a visão que esse moço tem do pai dele, se não uma visão de admiração? Os filhos de Eli cresceram na igreja, mas não cresceram em Deus. Sabe por quê? Porque Eli cuidou de todo mundo, mas não cuidou da sua casa. Não ensinou a sua casa. Outra coisa aqui que eu aprendo com os filhos de Eli nesse texto. Os filhos de Eli desprezavam o culto. 1 Samuel 2,17 diz: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles davam o resto para Deus. Eles profanavam o culto. Aqui comigo, irmãos, as pessoas, esses filhos deles eram sacerdotes. Às vezes nós achamos que eram garotos. Não, eram sacerdotes, porque, como nós já lemos, o sacerdócio era passado de pai para filho. Aí as pessoas vinham para o templo, como se fosse aqui, só para ilustrar. As pessoas vinham para o templo e traziam ofertas, traziam carne para sacrificar, e carne boa, filé, coisa boa. Sabe o que os filhos faziam? Eles iam na panela com o garfo, colocavam o garfo e puxavam as melhores carnes para eles, e davam o resto para Deus. Ou seja, eles desprezavam o culto. Eu acho que foi aqui, até me ajudem, que eu vi: não coloque chiclete embaixo das escadas. Foi aqui? Parabéns. Porque quantos irmãos dos pais que trazem os filhos, e os filhos ficam mascando chiclete. E é um levanta, anda, aí depois embaixo da cadeira. Irmão, sabe o que é isso? Desprezar o culto. Era o que eles faziam. E o pior é que o pai está vendo. Não é responsabilidade do pastor dizendo: gente, essa criança aqui. Não. É o pai
O pastor Eibe com os filhos dele, em casa, ele diz: filhos, nós estamos indo à igreja. Chegando lá, nós vamos chegar um pouco mais cedo, e você vai logo no banheiro, filho. Porque quando nós nos assentarmos para cultuar a Deus, nós não vamos desprezar o culto. Não. Querido, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quanto dos nossos filhos estão vendo até os nossos maus exemplos? Não me interprete mal, eu peço em amor. Mas geralmente na hora da oferta, um pai que era para ser modelo, eu já vi isso. Chegou a hora da oferta, aí ele caçou as moedinhas de R$1. Achou uma, não teve a coragem, chamou o filho. Filho, coloca lá, para esse Deus mendigo, quem sabe essa esmola vai ajudar lá no céu. Irmão, o que é isso? Isso é desprezar o culto. Quanta gente que vem à igreja e vive dando o resto para Deus. Fazem tudo como um ritual. Deus não gosta de ser tratado de maneira mecânica, meu irmão. É melhor não dar do que dar o resto, do que profanar o culto. Quantas pessoas me entendem, irmãos? Eu sei que às vezes é uma mensagem dura, mas é o Espírito Santo que está mandando eu falar. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Deus não quer sacrifício, Deus não quer carne. O problema é a atitude de desobediência, é profanar o culto. Eu acho que foi algum lugar, eu não lembro aonde, que dizia assim: ao entrar no culto, desligue o seu celular. A pessoa pega o telefone, sai para lá, e às vezes falando alto: pois é, rapaz, os negócios aí, tudo bem, eu estou aqui cultuando o meu Deus, aleluia. Ele não percebe, mas ele está desprezando o culto. Os filhos de Eli, as pessoas traziam as ofertas. Aí os meninos iam lá, os sacerdotes, filhos de Eli, colocava e tirava a melhor carne e dava o resto para Deus. Outra coisa, os filhos de Eli viviam na imoralidade. Eles pecavam contra aquelas pessoas que deviam pastorear. Eles estavam com a mente cauterizada. Eles pecavam dentro da igreja. Eles eram imorais. Não respeitavam a Deus e nem os seus cônjuges, porque eram homens casados. Quanta gente que está na igreja, mas vive na prática do pecado. Vai adulterando, vai prostituindo, vai mentindo, vai levando. Irmãos, se Deus não fosse misericordioso, tinha muita gente que seria fulminado dentro da igreja. Esses moços pecavam contra aqueles que eles deviam pastorear. Só a misericórdia, meu irmão. Quantos que estão na igreja, mas vivem na imoralidade, vivem na internet, vivem na pornografia, vivem na lascívia. Quantos jovens que estão na igreja, ouvem a palavra, mas quando sai, pega a menina lá fora e vai passar a mão. Vive na imoralidade. Ei, moço, se continuares assim,
tu não sobe. Se a igreja fosse arrebatada hoje, você ficaria. Porque não leva a Deus a sério. Porque vive na imoralidade, vive na prostituição. E acha que Deus não vê. Esses rapazes eram casados, mas viviam na imoralidade. Quantos me entendem aqui, gente? Outra coisa, eles faziam o povo tropeçar. Eles viviam na obscuridade. Os filhos não ouviram conselhos. Eles envergonhavam o nome de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Ai daquele, diz o Senhor, que fazer tropeçar um dos meus pequeninos. Ai daquele. Eles viviam na obscuridade. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem gente que está fazendo o outro tropeçar. Outro dia um homem disse assim para mim: nunca eu vou ser crente, pastor, nunca. Que isso, querido? Nunca, porque para ser crente, pastor, como crente dessa igreja, nunca fiz um negócio com crente para dar certo, pastor. Só calote, só cano, só engano. E ainda chega comigo dizendo: se Deus quiser eu vou lhe pagar. Paga, moço, paga a tua conta. Está fazendo o povo tropeçar. Um cego de nascença desceu do alto de uma montanha com uma lanterna. Foi passando com a lanterna. Passou na frente de um bar. E ali havia alguns escarnecedores e eles disseram assim: ei, cego, o que tu quer enganar, cego? Todo mundo aqui sabe que tu é cego. Para que essa lanterna? O cego respondeu: essa lanterna é para que as pessoas não tropecem em mim, porque eu estou cansado de que as pessoas tropecem em mim. Estou cansado. Esses moços pecavam contra aqueles que eles deviam pastorear. Irmão, pelo poder do Deus que tu serve, deixa Deus ministrar o teu coração. Vamos ver agora quais foram os graves erros de Eli. E aqui entra um ponto importante, meu querido irmão e irmã, preste atenção. Eu falei de manhã e vou repetir isso aqui. Se você se identificar, se Deus falar o teu coração, seja humilde para dizer: Senhor, me ajude. Me ajude, Pai. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque às vezes nós nos tornamos insensíveis. Deus está falando com a gente e a gente não está entendendo. E eu quero falar com os pais. Papai, ouça bem, papai. Pastor, ainda não sou pai, então recebe esse ensinamento para quando você for. Aqui comigo, irmãos. Eu contei esse exemplo aqui numa das preleções, de que um rapaz chegou comigo e disse assim: pastor, eu estou afastado. Quanto tempo? Já estou há 6 meses afastado. E nem estou pensando em voltar para a igreja. Mas o que está acontecendo, querido? Ele falou: eu só vim na igreja hoje porque eu gosto do Senhor, então eu vim lhe ver. Amém, obrigado pelo carinho. Mas e a sua vida espiritual? Ele falou: pastor, vou lhe falar uma coisa. Eu estou por aqui com o pastor, que era o pastor dele, por aqui. Mas meu amado, o que está acontecendo? Falou: pastor, vê se pode. A minha mulher me traiu há 6 anos atrás. De 6 anos para cá, é só luta com essa mulher.
a ponto da gente reunir com ele. E quando nós fomos reunir com ele, ele olhou no meu olho e disse assim: essa situação está desse jeito porque a culpa é sua. Você como pai. Pastor, eu me levantei, fiquei furioso, saí. Ora, eu sou culpado dessa mulher me trair, pastor. Eu deixei ele se acalmar. Digo: se acalme. O senhor concorda com isso, pastor? Eu digo: você está calmo? Se acalme. Calma, respire fundo. Eu concordo com o pastor. Mas pastor, calma, querido. Eu tinha que acalmar ele a todo momento. Calma, calma. A Bíblia diz, aqui comigo, irmãos, hierarquia de Deus. Deus, Jesus. Depois de Jesus, quem vem na família? Diga comigo: o marido. Depois de Jesus é o cabeça, é o homem. Então, se alguma coisa der errado, a mulher vai ajudar sim, mas a culpa principal depois do capiroto é do homem. E eu disse para ele: moço, escute o que eu vou lhe dizer. A situação está desse jeito, depois do diabo, por sua culpa. Eu digo: seja sincero comigo, olhe para mim e me diga, qual foi o pecado que a tua mulher cometeu? Foi pecado moral? Foi, pastor. Agora olha para mim e seja sincero. Você não ligou uma internetzinha para ver pornografia? Seja sincero comigo. É, pastor. É. Pois é, meu irmão. Quando tu ligou aquela pornografia, tu abriu a porta. A tua mulher não caiu no pecado de roubo, não. Ela caiu no pecado moral, porque o espírito da imoralidade entrou por aquele clique que você deu na internet, rapaz. Era sua responsabilidade como pai orar com sua mulher, orar com seus filhos, fazer o culto doméstico, ser modelo, ser exemplo. E em vez disso você foi ver pornografia. E você não quer que o diabo arrebente com a tua família? Pai, eu disse: a culpa é sua sim. E é sim, irmão, eu falo isso como pai. Eu sou pai, tenho um casamento, tenho uma família. É minha responsabilidade. Eu que tenho que ensinar os meus filhos. Eu que tenho que levar eles a orar comigo. Eu que tenho, irmãos, que estabelecer padrões de santidade dentro da minha casa. Quantos me entendem aqui, gente? Coisa que esse pai chamado Eli não fez. Viaja comigo aqui, irmãos. Os graves erros que esse homem cometeu. E se você tem que estar cometendo também, eu falo no amor de Jesus. Arrependa. Enquanto é tempo. Quanto dizem amém? Primeiro grave erro de Eli. Primeiro, ele era ausente. Não tinha tempo para os filhos. Ele nunca estava em casa. Sempre estava cuidando dos filhos dos outros. Ofni e Finéias não tinham um pai presente. Ah, pastor, mas eu estou em casa, pastor. Está em casa fisicamente, mas ausente emocionalmente. É assim, irmãos. O que é ausência emocional, pastor? Eu vou lhe dizer, escute, preste atenção. Casa que não tem abraço, casa que não tem toque, casa que não tem carinho, casa que não tem amor. O sujeito não tem tempo. Um garoto de 17 anos, se eu contei essa história aqui no errado, você ouvir de novo. Pegou o telefone e ligou para o pastor. Pastor, eu queria que o senhor fosse lá em casa esta noite, porque eu tenho uma revelação para fazer. E vai ser uma bomba lá dentro de casa. O senhor tem que estar presente, pastor. O pastor foi. Chegando lá estava o pai, a mãe e os irmãos e o pastor. Aí o garoto de 17 anos disse assim:
Muito bem, papai, mamãe, eu já quero pedir perdão para vocês. O que eu vou dizer certamente vai chocar o senhor, a senhora, mas eu não aguento mais. Chamei o pastor aqui para entender essa conversa. Papai, mamãe, meus irmãos, o que eu tenho para dizer é: eu sou gay, eu sou um homossexual. Quando ele fez essa declaração, o pai correu em cima e disse: o que você falou aí, seu moleque? E ia bater no menino. O pai se meteu pelo meio, o pastor se meteu pelo meio e disse: calma, gente, calma. Nós não vamos resolver as coisas assim, calma. Irmãos, a mãe começou a chorar, os irmãos chorando. E o pai, o garoto foi e sentou assim. O pai ficou aqui chorando. Aquele clima de desespero. Quando ele foi bater no rapaz, ele disse assim: você vai envergonhar o nome da nossa família. O que vão pensar de mim? Quando ele estava para bater no rapaz, quando o pastor se meteu. Acalmaram-se os ânimos, aqui comigo. Ele foi chorar, o pai. Todo mundo chorando. Passou uns 10 minutos. O pai se levantou e foi lá. O garoto estava sentado, ele passou a mão por cima do garoto e disse assim: meu filho, eu te amo, meu filho. Quando ele falou isso, o garoto se levantou e empurrou no peito dele. O que foi que o senhor disse aí? Que me ama? Foi isso que eu ouvi, papai. Fazem 17 anos que eu vou para aquele portão esperar o senhor. Que o senhor pelo menos fizesse um carinho, mas o senhor não tinha tempo. Sempre ocupado com as suas empresas, papai. Fazem 17 anos, papai, que eu espero que o senhor me diga: eu te amo, pai. E o senhor nunca disse. Papai, escute, agora é tarde. Já veio um outro homem e fez o que era para o senhor fazer. Já veio um outro homem, me abraçou, papai, e disse que me amava, pai. Agora é tarde, pai. Eu não sei se você sabe, meu amado, mas o índice crescente de homossexuais e lésbicas é proveniente da ausência de pai. Não tem toque, não tem abraço, não tem amor. Estão presentes fisicamente. Já viu aquele que diz: eu coloco a comida para dentro de casa, eu cuido da casa e não sei o que, não sei o que. Presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente. Não olha nos olhos do filho e diz: filho, eu te amo. Meu filho tem 17 anos, eu abraço, eu beijo, eu digo que amo. Antes que venha um endemoniado, cheio de demônios, irmão, porque é uma transferência de capeta. A Bíblia diz que aquele que se une a uma prostituta se torna um com ela. Vem cheio de moralidade pegar o meu filho e a minha filha. Não, aquilo que é para mim fazer, aquilo que é para você fazer, pai, faça. Faça hoje, para não chorar amanhã com a dor do remorso, da culpa. Quantos me entendem aqui? Quantos pais substituem presença por presentes? Tem uns 20 dias atrás, acho que um mês atrás, eu estive em Goiânia. Estava para voltar para Santarém, liguei a televisão para ver o noticiário, quando eu vi uma notícia. A notícia era mais ou menos assim: carro capota na avenida. Aí foi ver a história. Filha única. O pai deu de presente para ela um dos carros novos da Citroën, que tem uma roda aqui atrás, carro novo. Acho que eu vi um aqui no pátio, aqui um igual. Novo, disse: está aqui minha filha.
Papai anda muito ocupado, não tem tempo para você, mas está aqui o presente. A menina disse: eu queria tanto que o senhor fosse presente. Naquela madrugada, bebeu com os amigos. E vindo para casa, ela capota o carro zero. Ela é cuspida para fora do carro e já cai morta. Morreu no local. O IML de Goiânia estava em greve. O corpo daquela menina ficou das 4 da manhã até 11 da manhã, jogado como fosse um bicho, porque faltou pai. Ela disse: eu preferi o senhor, pai, do que o carro. Quantos pais que já não têm tempo para os filhos? Papai e mamãe que me ouve aqui, se Deus está falando contigo, seja humilde para reconhecer isso, enquanto há tempo. Segundo grande erro de Eli. Primeiro, que ele era ausente. Segundo, aqui comigo, irmãos, ele era omisso. As advertências contra Eli vieram primeiro do público. Aqui comigo, irmãos, Deus queria evitar a tragédia a qualquer custo. Como foi que nós terminamos de ler a história ainda há pouco? Morreu o pai, morreu os irmãos, morreu a geração. O nome do garoto era Icabô. Icabô, foi-se a glória de Israel. Presença de Deus, geração. Deus queria evitar isso, hein, gente? Aqui comigo. Deus manda um profeta anônimo dizer para ele: conserta a tua casa, Eli, cuida dos teus filhos, Eli. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Deus mandou o povo. O povo disse para ele: Eli, a tua casa está em ruína, Eli. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Deus mandou o profeta Samuel. Irmão, tudo, Deus fez tudo para evitar a tragédia. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus me mandou de Santarém e disse assim: pregue isso no domingo, porque Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua família. E se você não tem sido esse pai presente, Deus quer evitar a tragédia. Quantos me entendem aqui, gente? Omisso. Já viu aquele pai? Está todo mundo vendo. Rapaz, a tua menina, rapaz, tem 14 anos. O cara colocou na moto, saiu. Você não está vendo, rapaz? O teu filho, cara, eu vi ele numa turma, subindo em direção, me parecia ser a boca de fumo. Rapaz, você não está vendo? Querido povo, Deus quer evitar. Eli foi omisso em corrigir os filhos diante de tantas advertências. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não se ofenda, mas Deus não te chamou para ser covarde. Deus te chamou para ser pai, para cuidar da tua casa, para ensinar os teus filhos, para corrigir os teus filhos. Ele exortou os filhos, mas não afastou, não disciplinou. Só tinha palavra, mas não tinha atitude. Já viu aquele pai que diz: olha, minha filha, olha o que tu está fazendo da tua vida, minha filha. Que é isso, gente? Provérbio 29:15, sabe o que é que diz? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Por que vara? Porque quando é criança, ainda leva a varinha aqui no bumbum. Mas quando é grande, já não dá para bater, então tem que ter disciplina. E a disciplina aqui, irmãos, não é para bater, não. A disciplina é como um atleta que tem que ter uma vida disciplinada se quer alcançar o prêmio.
Ou seja, ele tem que ter hora para dormir, hora para levantar, a sua alimentação é balanceada. Sabe o que Deus está dizendo? Casa que não tem disciplina é casa que o filho vê o que quer, a hora que quer. Minha filha vem dormir, já está tarde. Ah, mamãe, dá um tempo. Que isso? Isso é ser omisso. Sabe o que a filha vai ver? Porcaria. Gente, pelo amor do Deus que tu serve, atenta para isso. Casa que não tem disciplina. Filho sai a hora que quer, chega a hora que quer. Queridos, escute isso. Depois de Jesus, quem manda na minha casa sou eu. Enquanto estiver comendo daquilo que eu coloco na mesa, tem que fazer o que eu mando. E eu não falo isso para forçar a barra, não. Os meus filhos sabem o quanto eu os amo. Mas não posso ser omisso. Não se escandalize, não posso ser frouxo. Porque quem hoje está invertido os papéis, quem manda na casa já não é os pais, é os filhos. Pai, estou saindo aí, não sei a hora que eu vou chegar, deixa essa porta aberta aí, ouviu, coroa? E ai do pai que falha alguma coisa. Hoje já está na moda, o diabo, né? Os filhos matar os pais. Sabe por quê? Você sabe que a Suzane Richthofen matou a mãe. A menina que mamou nos seus seios era sua assassina. Sabe por que matou? Depois do diabo? Porque ela foi a culpada. É duro a gente olhar as coisas, mas é verdade. Não tem autoridade. Quem grita mais alto é os filhos. Ei, papai, Eli cometeu esse erro e pagou caro por isso. Não estou dizendo para você gritar com seus filhos, dizer, você viu, o pastor falou, está sabendo, agora tu já sabia, se o negócio... Não, meu irmão. Eu estou dizendo para você bater no peito, pedir perdão, e dizer, filho, perdoe, porque eu fui frouxo, eu fui débil. Deus me deu a missão de ser pai, e eu não cumpri a minha missão. Daqui para frente, filho, me perdoe, mas vai ser diferente. Nós vamos ter que ter hora para dormir. Quando sair tem que pedir a bênção e a permissão. Parece que esse discurso, esse sermão, parece que ele é um discurso e um sermão antigo, não é? Nos tempos de hoje, não, pode parecer um discurso antigo, mas a Bíblia ela é antes de tudo, meu irmão. Não quiseres me ouvir, ouve a Bíblia. Ouve Deus, quantos me entendem? Dê um aplauso ao Espírito Santo. Primeiro, o grave erro de Eli, era ausente. Segundo, o grave erro de Eli, foi omisso. Terceiro, o grave erro de Eli, ele foi conivente. Segundo o livro de Samuel, 1 Samuel 2:29, Eli não deixou apenas de corrigir os filhos, mas se tornou participante dos pecados dos filhos. Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus, quando permitiu que os filhos continuassem na prática de todos aqueles pecados, e ainda assim no exercício do sacerdócio. Sabe quem era Eli? Era o sumo sacerdote. Eli tinha autoridade para dizer, filho, vem cá, todos dois, vem cá, todos dois. Vem cá, está todo mundo falando, eu já investiguei, vocês estão tendo relação sexual aqui na porta do templo, eu não vou tolerar isso, vocês não vão subir para pregar, vocês não vão ter nenhuma atitude, nenhuma atividade, enquanto isso não for apurado. Ele tinha autoridade para isso, porque ele era um sacerdote. Para vocês entenderem, é como o apóstolo Ari. Hoje o Léo, o Tiago, são homens, são pastores, são homens de Deus, mas se tivesse coisa errada, ele tinha que fazer isso, porque a autoridade é dele, não somente como pai, mas como somos sacerdote. Tem que fazer, mas ele não fez. Não fez. Eles continuaram pecando, ele não estava nem aí. Foi conivente. Já viu aquele pai que diz assim, melhor dizendo, às vezes aquela mãe, mas eu quero falar dos dois, diz assim, minha filha,
Se você quer ter um relacionamento mais acalorado com o teu namorado, não fica aí pelos cantos não, vem aqui para dentro de casa. Isso acontece muito. Conivência. Se tornou conivente dos pecados dos filhos. Quando um pai, aqui comigo, deixa o seu filho dentro do quarto, com a porta fechada, com a senha da internet, do Wi-Fi, do computador, eu estou lhe dizendo, ele está sendo conivente. O mundo está estampado de garotos que se tornaram gays dentro do quarto, porque homens endemoniados entraram pela janela da internet e assediaram os filhos. Não. Se puder, nem internet tenha na tua casa. Se puder, nem televisão tenha na tua casa. Eu estou te falando isso debaixo da autoridade, meu amado. Se não tem controle, elimina. Foi o que Jesus falou, é melhor arrancar um olho do que ir com os dois para o inferno. Quantos me entendem aqui, gente? Pai, é sua responsabilidade, pai. Quarto e último grave erro que ele cometeu. Para mim, esse foi um dos mais terríveis. Qual foi o primeiro grave erro? Ele era ausente. Segundo grave erro. Terceiro, conivente. Quarto, para mim, um dos mais graves. Ele era passivo. Passivo. Aceitou passivamente a decretação da derrota na sua casa. Não reagiu, não orou, não quis pagar o preço. Já viu aquele pai que diz: o que o senhor quer que eu faça, pastor? Que eu amarre, que eu traga para a igreja, que eu force? Não. Principalmente se o filho já tem barba. Lute com as armas certas. Vá dobrar os seus joelhos. Vá jejuar. Pague um preço quando ele estiver dormindo. Estenda a mão sobre ele. Jejue. Mas não aceite que os seus filhos sejam entregues para o mundo. Os seus filhos não foram criados para o mundo. Os seus filhos foram criados para Deus. Deus te entregou filhos, meu irmão, para ser bênção e não maldição. O que nasceu de ti, nasceu para ser bênção. Não seja passivo. Talvez você está me ouvindo nessa noite, você faz uma avaliação e diz assim: pastor, é verdade. Eu como pai, eu tenho sido passivo, pastor. O que eu faço, pastor? Comece orando, jejuando, pague um preço. A minha conclusão é essa. Uma família inteira morreu porque um homem não teve a atitude de levantar a bandeira e dizer: na minha casa não. Chega. 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 Na minha casa não. Chega. Eu quero concluir com algumas frases. Não sei se está aí no telão. Acho que é só isso mesmo, né? Na conclusão. Primeira frase. Sua família precisa ser um local de transformação e não de deformação. Lembra? Família é o ponto de partida para todos os demais relacionamentos. Papai e mamãe que está aqui me ouça. Se na sua casa você fala mal da igreja, você fala mal do pastor e os seus filhos estão ouvindo, saiba que eles estão sendo deformados. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão falar também como você fala. Outra.
sua família pode ser um pedaço do céu ou a antessala do inferno. Você é que escolhe. Outra, Deus não muda a família para mudar você. Deus muda você para depois mudar a sua família. E por último, como seria sua família se todos fossem iguais a você? Pai, é sua responsabilidade. É dos pais, mas eu quero falar com você, pai. Papai querido, é você que deve levar os seus filhos a orar, culto doméstico, estabelecer padrões de santidade dentro da tua casa. É sua responsabilidade. Eu quero concluir esse sermão, inclusive eu quero até dar um dever de casa, como pastor. Amanhã cedinho eu pego o voo de volta para Santarém, mas eu quero te deixar aqui um dever de casa. Existe um filme, foi um dos filmes mais poderosos que eu já assisti em família. E eu quero te deixar esse dever de casa. O filme chama Corajosos. Corajosos. Eu quero que você até anote. E se você entende que sou um profeta da parte de Deus e vim de tão longe para falar da parte de Deus ao teu coração, recebe essa orientação. Alugue esse vídeo, esse filme, e assista em família, junto com a sua família. E no final desse sermão eu quero te mostrar um dos trechos desse filme. Eu quero que você deixe esse filme falar com você, esse trecho aí. Principalmente você, papai. Principalmente você, papai. Pode soltar aí os irmãos aí de cima. Nas últimas 6 semanas, eu preguei sobre o propósito de Deus para os pais serem professores, serem protetores, serem provedores. Eu li para vocês essa resolução que Todos estão foi escrita ouvindo? e assinada por esses 4 homens diante de mim. Mas em vez de falar sobre esses homens, eu quero pedir para Adam Mitchell vir aqui falar conosco. Posso dizer que, como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais
se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram pais em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou. Eu vou. Eu vou. Onde estão os pais corajosos para ficar em pé nessa noite? Levante a sua mão direita e diga: eu vou. Eu vou. Eu vou cuidar da minha família. Eu vou ensinar os meus filhos. Eu vou orar com eles. Eu vou amar os meus filhos. Eu vou cuidar da minha casa. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. A sua família não será um fracasso. Ela foi projetada para ser um sucesso. Queria pedir a todos ficarem em pé. O Senhor nos deu uma canção para tocar durante todo esse seminário. Bartimeu queria alinhar sua visão, queria voltar a ver, queria enxergar. E ele então clama por isso. Eu quero convidar você a cantar essa canção comigo. Como Bartimeu, eu decido buscar. Você que há muito tempo eu decido buscar a minha bênção, meu Abra milagre. suas mãos.
e receba agora, em nome de Jesus. Se você sabe essa canção, cante ela com toda a força do teu ser. A letra está aqui. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Meu Deus! Só o Senhor pode fazer. Levante a sua voz, a letra está aqui. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Levante a sua voz e cante. Sem ti eu sou tão frágil. Meu Deus, a tua mão me sustenta de pé. levante as suas mãos e cante. Mesmo que tudo se acabe, Lute! Ainda me resta a fé. ainda me resta a fé. Levante a sua voz. O que eu não posso fazer, tu pode. Ele quer te ouvir. A mudança que eu preciso, tu pode. Meu Deus! O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O Espírito Santo quer que você cante essa canção com uma oração. Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A sua família é do Senhor. Eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Meu Deus, Para receber. recebe a tua família, recebe a tua casa. Levante a sua voz o mais alto que você puder e cante. Tá lindo para Jesus. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me.
você já deve estar lamentando no seu coração, lamentando por não ter participado desde quinta-feira. Diminui aí, Júnior. Eu sei que você, diante dessa palavra, está arrependido de não ter participado desde quinta-feira de verdadeiras pérolas. Irmãos, daqui 18, 19 anos, eu já não vou estar mais aqui. Com certeza o Senhor já deve ter me levado. Mas a própria igreja há de testemunhar pelo que seus filhos serão daqui a 20 anos, se você realmente levou a sério essa palavra que você recebeu. Há mais de 25 anos atrás, o pastor Renato estava lembrando isso lá na comunidade da Zona Sul, no aniversário do ano passado. Uma palavra que Deus nos deu há 30 anos atrás. Vocês estão criando seus filhos para uma grande competição. Eles podem perder ou podem ganhar. Depende do tipo de treinamento que vocês estão dando a eles. E eu tomei posse dessa palavra. Tomei posse. Domingo passado, lá em Macapá, eu recebi a carta de um dos pastores nossos. E essa pastora dizia: Pastor Ari, é visível a graça de Deus sobre a vida dos seus filhos. É visível a graça de Deus sobre a vida do Tiago. E eu tenho pedido graças a Deus para que eu possa treinar os meus filhos como você treinou os seus. Lá em Macapá, meus olhos se encheram de lágrimas, porque eu dou graças a Deus, porque o meu respaldo é a minha família. E a gente vai acompanhando a igreja, a gente vai vendo, ouvindo. Você sabia que um dos nossos filhos está lá no morro com a arma na mão? Ele guarda os bandidos lá no morro, um dos nossos filhos aqui da igreja. Eu falo: Senhor, a gente prega, ensina, ministra. Onde é que os pais vão acordar? Então, eu quero dizer, como pastor dessa igreja, que Deus hoje resolveu ter uma conversa muito séria conosco. O Senhor nos chamou nesse dia 19 de setembro de 2012 para uma conversa muito séria. Isso é o amor de Deus. Alguns de vocês estão em perigo e outros já não sabem mais o que fazer. E agora? Se arrependa diante de Deus. Recomece. Peça perdão aos seus filhos. Eu queria te convidar para fazer uma aliança com Deus. Pegue seu filho, venha até aqui. Peça perdão a ele. Diga: quero fazer uma aliança com você. Alguém pode ir correndo lá e trazer os filhos, nossos filhos? Alô, alguém pode ir correndo lá trazer nossos filhos? Por favor, rapidamente. Obrigado. Você vai chorar sobre a vida dos seus filhos. Seus filhos estão indo para o buraco, quer saber? O diabo já está com as garras na cabeça deles. Mas você, como pai, precisa assumir sua posição nessa noite. Não é o diabo que vai declarar o futuro das próximas gerações, é você. Você é o chefe da sua família. Você é o líder da sua casa. Acorda, meu irmão. Por favor, acorda. Aumenta um pouquinho mais, Júnior, na canção. Acorda, igreja. Acorda, acorda, acorda. Deus está gritando. Deus está falando alto conosco. Oh, meu Deus, me ajuda, como pastor também, a ensinar esse povo a ser um povo vitorioso, guerreiro, valente. Peça perdão. Peça perdão à sua casa. Peça perdão à sua esposa. Peça perdão a seus filhos. Renove sua aliança com Deus. Oh, meu Deus, meu Deus. Nos arrependemos, Pai. Onde nós estamos levando nossos filhos, meu Deus. Põe colírio dos nossos olhos. Põe colírio dos meus olhos, dos nossos olhos, Pai. Senhor, vem me socorrer.
Você vai abraçar a pessoa que está ao seu lado agora. Você vai abraçar a pessoa que está ao seu lado. Você vai orar pelo seu irmão também. Venha, pai, venha, mãe, com seu filho. Derrame lágrimas sobre a cabeça dos seus filhos. Chore sobre a vida deles. Peça perdão. Você não tem sido um pai exemplar. Peça perdão. Abra as mãos para receber. Chore sobre seus filhos. Chore sobre a sua casa. Tome sua posição de sacerdote, de profeta, de rei da sua casa. Tome posse dessa palavra. Mude a história dos seus filhos. Mude a história da sua família. Definitivamente. Mude a história da sua casa. Faça uma aliança com Deus. Chore diante dele. Abra suas mãos. Diga, filho, filha, me perdoe. Diga, meu filho, minha filha, me perdoe. Me perdoe, minha esposa. Me perdoe, meus filhos. Que loucura que eu estava cometendo. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Diga isso para a sua esposa. Diga isso para seus filhos. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Oh, Pai, sem ti eu sou tão frágil. Oh, meu filho, eu estava cego. Meu filho, minha filha, eu estava cego. Me perdoe, me perdoe. Eu vou guardar, eu vou zelar por você. Eu vou te ensinar. Nós vamos começar de novo. Ainda me resta a fé. Seja humilde. Seja humilde, se arrependa. Se arrependa. Se arrependa diante de Deus. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Diminui um pouquinho mais o som, filho. Levante suas mãos. Diga comigo, Senhor Jesus, me ajude. Eu estava tão cego. Eu estava deixando meus filhos à deriva. Porém, nessa noite, eu quero renovar a minha aliança com o meu Deus, para guardar e zelar pela minha família. Perdoa meus erros. Perdoa meus pecados, Senhor. Me ajuda nessa noite. Eu creio numa família de sucesso. Eu oro em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar com seus filhos, sua família. Alguém aqui nessa noite
que quer entregar o seu coração para Jesus? Alguém aqui nessa noite? Pastor, palavra, eu quero ajudar a minha casa, quero ajudar a minha família. Eu quero ter o coração de Jesus. Se você quer, levante sua mão onde você está. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, quantos podem dar um glória a Deus? Há mais alguém que quer entregar seu coração a Jesus nessa noite? Mais alguém? Aproveite a sua chance, o seu momento. Na verdade, a pessoa converte lá no grupo, conforme nós aprendemos nesses dias. Mas aqui na igreja é que nós fazemos a nossa confissão pública, diante da igreja. Isso é maravilhoso. Vamos dar um aplauso ao Senhor aqui, por esses novos convertidos. Essa é a mais linda decisão que você poderia tomar. Presta atenção aqui, ó. Esse momento é um momento em que as parteiras já estão próximas aí, que nós estamos aqui diante do novo nascimento. No livro do Êxodo diz que Deus abençoou as parteiras, né? Isso aí é lindo, é maravilhoso. E são essas parteiras e parteiros que vão ajudar a caminhada cristã dessas pessoas. Então, veja bem, nós temos aqui alguns conselhos importantes. Primeiro, em relação à Bíblia Sagrada. A Bíblia é palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Então, a Bíblia é seu manual de fé. Quando você ora, você fala com Deus. Procure não copiar a oração do seu pastor, do seu líder. Oração é uma conversa com Deus. E vocês vão perceber que vocês, como criança, e é assim que acontece com a criança, ela chora, a mãe já vem correndo para ver o que é. Então, cada lágrima sua, Jesus vai estar bem pertinho. O que você quer, filho? E vocês vão experimentar os milagres de Deus na vida de vocês. Ok? Outra coisa importante, muito importante. Você precisa participar dos cultos de celebração da igreja. Para que você tire suas dúvidas lá no grupo familiar, é importante que você venha. É lá no grupo que o pessoal vai te dar atenção, vai te ajudar, vai estar ao seu lado, tirar suas dúvidas. De repente você precisa de uma cesta básica, está passando necessidade, tudo é resolvido lá no grupo. Há pessoas que vão bater lá na minha porta eu não resolvo nada. Tudo aqui é resolvido no grupo familiar. É o grupo familiar que vai te ajudar, que vai te abençoar, que vai ministrar. Então não adianta ir lá em casa. É no grupo familiar que você será abençoado. Amém? Outra coisa importante. Diga aos seus amigos que você entregou o coração a Jesus. Que Jesus agora é seu rei, seu senhor, seu dono. Amém? E seja faminto por Deus. Venha todo domingo de manhã no Tadel, no CTL, já faça a sua inscrição. Faça a sua inscrição para o próximo Vida Vitoriosa. Lá você vai ver Deus face a face. Amém? E não esqueça do discipulado. Amanhã já vai ter alguém lá ligando, entrando em contato com você, que você é muito importante. Outra coisa.
vocês não estão mais sozinhos. Vocês ganharam uma família. Quer conhecer sua família? Quer conhecer? Olha para lá. Mudança que eu preciso, tu pode. Aleluia! Um milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Essa é a sua família. O meu milagre. Você pode seguir aquele estandarte vermelho. Tem uma conversa especial com vocês aqui na salinha. Tem um refrigerante, um biscoito, uma comunhão maravilhosa. Irmãos, quantos dizimistas fiéis nós temos aqui? Levante a sua mão. Levante sua mão, dizimista fiel. Olha, não tem